Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, uma boa noite com Deus. Mais uma vez estamos aqui para lermos essa palavra do Senhor e na palavra de Deus encontrarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Na palavra de Deus nós encontramos um significado para nossas vidas, um objetivo, uma direção e só podemos encontrar em Cristo Jesus, que se revela na sua palavra. Então, nessa noite, nós temos essa oportunidade de lermos a palavra do Senhor, de escutar a voz do Espírito de Deus falando conosco. Não é não? Não é mesmo? Então, vai lá, pega a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra do Senhor e encontrar nela a vida eterna em Cristo, encontrar nela uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida para nós, para mim. Eu já li o texto, mas certamente para você também vai ler o texto, ou agora, ou posteriormente, mas leia a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está ali no livro do profeta Daniel, capítulo 1, e eu vou ler alguns versículos intercalados, tá bom? Vou começar a partir do verso 8, livro do profeta Daniel, capítulo 1, a partir do verso 8, e depois eu vou saltar lá para o verso 11, que vai até o versículo 15. Tá bom? Então vamos ler. Pega a Bíblia lá, vamos ler, porque o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. A palavra de Deus diz assim, então, no versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Esse foi o verso 9. Agora o verso 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Amém. Olha só que texto muito lindo, né? Esse texto eu já ministrei aqui na nossa igreja aqui em Suzano, e essa é uma palavra que falou muito comigo, porque o profeta Daniel, ele foi levado no primeiro cativeiro pelos babilônios, houve 3, sendo o terceiro em definitivo com a queda da cidade de Jerusalém. Então, o costume babilônico dizia que você pega aqueles jovens, a elite, os melhores de uma nação dominada, no caso Israel, e ensina eles a cultura, ensina eles a língua, a religiosidade da nação dominante, no caso os babilônios. Então os babilônios pegaram os melhores jovens e ensinavam eles a cultura, a língua e a religiosidade babilônico. Então são os 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles, então, serão ensinados na cultura, na religiosidade, na língua dos babilônios. E aí, então, diante dessa, vou dizer assim, pressão, dessa obrigação que esses 3 amigos cativos, escravos, têm que fazer diante da vontade do rei Nabucodonosor, de aprender, uma das coisas que eles têm que começar e a se acostumar, já que são escravos, é se alimentar da comida que tem ali naquela nação, nesse caso, na Babilônia. Só que, meus irmãos, é aí que vem uma lição, que vem um ensinamento do Espírito de Deus para o seu coração, para a minha vida também. No versículo 8 nós vemos então que Daniel, ele que era o líder dos 3 amigos, ele tomou uma decisão. Ele chegou então, disse ali
ao encarregado, chefe dos oficiais, os penais, que Nabucodonosor tinha encarregado para ensinar eles essa cultura babilônica. Daniel, então, ele toma uma posição tremenda. É uma posição de testemunho de uma vida convertida, de uma vida transformada, de uma vida dedicada, de uma vida cheia do Espírito de Deus para com Deus. Amém? Daniel, então, ele, cheio do Espírito de Deus, um testemunho lindo, forte, poderoso, porque Deus é poderoso sobre a vida dele, sobre a minha e a sua também. Amém? Daniel, então, ele diz assim, olha, eu não vou comer. Ele falando pelos seus 3 amigos, nós não iremos nos alimentar do alimento que vocês estão nos oferecendo. Eu fico imaginando, então, aquele choque que teve esse chefe dos oficiais, porque até então ele manda nos escravos, ele manda naqueles que vêm para serem seus serviçais, né? Para lhe servir, vou assim dizer, melhor dizendo. E de repente Daniel diz, olha, eu não vou comer essa comida e não vou beber esse vinho. Porém, aí Daniel, então, muito inteligente, porque nas palavras dele poderia parecer uma rebeldia, e aí ele seria morto. Ele diz, olha, porém, vão fazer um teste aí, está lá no verso 11, e aí ele fala, olha, vamos fazer uma experiência por 10 dias, nos dá só os vegetais, porque no versículo 15 diz que eles comeram só vegetais, assim como diz também no verso 12, nos dá água e vegetais para nós comermos. E aí então, um homem que era o encarregado de fornecer esse alimento para os jovens, ficou desesperado porque disse assim, olha, se vocês não comerem, vocês vão emagrecer, a culpa vai cair sobre mim também e eu serei morto. Ele falou, não, pode fazer. Se não der certo, tudo bem, você pode falar lá para o seu chefe que nós não quisemos, pode culpar a gente, seremos culpados e seremos castigados, estamos na mão do rei, aí ele faz o que bem lhe aprover conosco. Ao passo de 10 dias, depois de 10 dias, a aparência deles era melhor do que os outros que se alimentavam da comida ali no palácio de Nabucodonosor. Olha só que tremendo, irmãos. Olha o milagre que Deus operou na vida desses 4 jovens. Sabe, eles comiam verduras e bebiam água, enquanto os outros comiam carne, ou outros alimentos mais nutritivos, vamos assim dizer, diante do nosso conhecimento desse século. E a aparência deles, o físico deles, era melhor do que os outros que comiam das comidas babilônicas, vou assim dizer. Eles só comeram vegetais, só comeram verduras e beberam água, e Deus honrou o nome deles, eles foram abençoados. Depois de 10 dias, a aparência deles era bem melhor. Não é um milagre de Deus? E o que nós aprendemos mais com isso, fora um testemunho de uma vida com Deus? Irmãos, nós aprendemos que somos chamados para desafiar essa imoralidade existente em nossa sociedade. Amém? Não é verdade? Daniel e os seus 3 amigos estão em uma sociedade imoral. A sociedade babilônica, ela é imoral, ela é promíscua, ela é profana, ela tem suas divindades, deuses, é maligno. Então, é anti-Deus aquela sociedade, como a que nós vivemos hoje, não é verdade? É anti-Deus, anti-Cristo. Então, Daniel, ele, nesse primeiro momento, ele desafia essa sociedade, ele desafia aquilo que lhe é imposto, aquilo que chega até ele, que aos olhos de um ímpio, aos olhos daquele que não tem Cristo, que não tem fé no verdadeiro Deus, acha uma coisa muito normal. Não é verdade? Traz isso para os seus dias, para os nossos dias hoje. Você vai ver que essa palavra, essa atitude de Daniel, é a mesma que nós devemos ter
na sociedade que estamos vivendo, na sociedade que Daniel estava vivendo, uma sociedade babilônica. Ele desafiou aquilo que lhe era imposto, sabe? Era costume, olha, vocês vão comer essa comida porque é o melhor. E Daniel sabia que a comida era sacrificada às divindades babilônicas. Daniel sabia que se ele comesse, ele estava desonrando a Deus e ele não estava sendo uma testemunha viva de um homem, de um judeu fiel e temente a Deus para aqueles que estavam trabalhando na Babilônia, aqueles que foram cativos. Daniel ficou no palácio, mas outros estavam, vamos assim dizer, o povão estava ali no trabalho braçal. Posteriormente, Ezequiel seria levado ao cativeiro babilônico, o segundo cativeiro babilônico, com outros. Então ele sabia que havia 4 jovens, sendo um deles que ganhou destaque ali no palácio, né, subiu de cargo, Daniel. Então eu sabia que aquele Daniel é judeu e é um homem temente a Deus. É um homem de testemunho. Olha que tremendo isso, meu irmão, minha irmã. Essa postura de Daniel para nós hoje nos traz uma vida de testemunho e uma vida de dizer não a essa sociedade imoral que vem tentando impor regras sobre nós, não é verdade? E quando você vai lendo essa palavra e vai trazendo para os nossos dias, você vai vendo que na sua vivência diária, você aí, meu irmão, minha irmã que me assiste, você que há de assistir, muitas coisas, volta a dizer, eles são impostas, não é mesmo? Olha, compre isso. Vem alguém e diz, compre isso. Olha, eu comprei isso, que legal. Você não quer comprar também? Olha, vamos lá tomar um café naquela padaria. Uma padaria muito chique. Tem um café da manhã sensacional. Aí você vai lá e você gasta até onde você não tem e entra em dívida. Ah, vamos lá na loja. Ah, vamos comprar um carro. Ah, vamos para uma festa. Coisas essas que, no fundo, você não queria para a sua vida, mas você acaba cedendo. Por quê? Porque você precisa agradar aquele que te convidou, você precisa agradar a sua família, você precisa agradar até mesmo, né, as pessoas no seu ambiente religioso, na sua igreja, coisas essas que você deve julgar à luz da palavra de Deus e acaba não julgando e aceitando e sai frustrado. E aí, onde nós vemos um termo muito comum do nosso tempo, os desengrejados sem igreja, porque são frustrados, cederam à vontade de outros, se decepcionaram nas igrejas e hoje estão sem igrejas e se tornam até inimigos da igreja de Cristo, porque falam muito mal da igreja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa postura de Daniel é uma postura de um crente convertido. Primeiro, ele diz, não, eu não quero essa comida, eu não quero o que está nessa sociedade, eu não quero aquilo que vai desonrar o nome de Cristo em minha vida. Eu não quero aquilo que vai me fazer pecar ao ponto de não ser uma testemunha viva do poder, da graça e da salvação que há somente em Cristo. E Daniel, então, ele foi contra esse sistema. E ele então mostrou que servir a Deus é uma vida de milagre. E a palavra nos diz que depois de 10 dias, quando olharam para ele, o encarregado ali do rei, para ver se realmente ele estava bem, ele, os amigos deles, e eles estavam saudáveis fisicamente, moralmente e espiritualmente. Ou seja, quando nós honramos o nome do Senhor, quando nós testemunhamos a Cristo Jesus como o único caminho, a verdade e a vida, meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos o milagre do Senhor Jesus, amém? Não vivemos o milagre? E aí muitas pessoas falam, mas eu não sei o que é milagre, eu não tenho vivido milagre, porque você não está honrando o nome do Senhor. Você vive uma fé vazia. Você é religioso, você vai todo domingo, vai nos cultos, mas você vai vazio e volta mais vazio ainda, sem nada. Então, você tem que ler uma palavra dessa. Se você não leu, se você ainda não leu o livro do profeta Daniel, vai ler o livro do profeta Daniel, vai ler a Bíblia. Sai dessa rede social, sai das coisas do mundo que lhes são impostas, que lhes são oferecidas. Para quê? Para tirar você da presença de Deus. Sabe, a questão, e não dá para ensinar vocês aqui nessa live, mas a questão de Daniel é uma questão assim, de testemunho e uma questão de confronto
há uma sociedade moral, como eu disse, e também há uma religião imoral, uma religião pagã, maligna, que está sendo imposto para Daniel. Tanto é que os nomes deles, quer dizer, de Daniel e seus 3 amigos, é mudado para divindades. Sabe? Foi imposto para eles, mas ainda assim, né, a palavra de Deus, a tradição, a direção do Espírito Santo de Deus foi que o nome de Daniel, o livro sagrado de Daniel chegasse a nós pelo nome verdadeiro do profeta judaico. Daniel, que no hebraico quer dizer Deus é meu juiz. Amém, irmãos? Passado 10 dias eles estavam bem. Sabe? Então é isso que nós temos que ser hoje. Enfrentar essa sociedade, enfrentar famílias, enfrentar sistemas de homens dentro da igreja que não condiz com a verdade, com a palavra de Deus, não condiz com a nossa vida com Jesus. Então lhe pergunto, a quem você está honrando, a Cristo ou as pessoas? Você está cedendo a essa sociedade moral? Você aceita tudo que lhe é imposto sem questionar? Porque você acha que tem que ser o cara legal, a mulher legal, aquela pessoa gente fina, carismática, social? É isso? Você está se preocupado com isso? Se você tiver, então eu lhe digo uma coisa, vai se converter. Porque na igreja a gente não se preocupa com as coisas humanas, nós se preocupamos com Cristo, servir a Cristo e pregar o evangelho para ver vidas transformadas. Mas não em vanglória humana, não em egocentrismo, o meu eu. Demonstrar o meu eu para as pessoas. Pense sobre isso. Daniel foi honrado, e a palavra então, nos outros versículos ainda do capítulo 1, vai dizer que Deus os abençoou de tal maneira que deu a eles dons espirituais. Daniel tinha visão de Deus, revelou o sonho de Nabucodonosor, mostrou a vinda do Messias, tinha visão futuro. Aqueles 3 amigos viram a glória de Deus quando foram lançados na fornalha do fogo ardente, lá no capítulo 3. Olha só, Daniel na cova dos leões, então, nenhum animal tocou nele. Meu irmão, olha que poder de Deus manifestado na vida deles, pode ser na sua. Mas se você está valorizando mais as coisas desse mundo, sinto muito, você não vai ver a glória do Senhor nunca. Então vai se converter, sabe? Cristo está voltando, você sempre vai me ouvir falar isso. Até quando eu for para a eternidade, ou Cristo vier nos buscar, mas eu vou dizer, Cristo está voltando, não brinque com a sua salvação, é hora do testemunho mais do que nunca. Não aceite as coisas que lhe são impostas, não aceite que um ímpio determine na sua vida, mesmo na sua família, não aceite isso. Certa vez Jesus disse, olha, se você ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos, mais do que a mim, você não é digno de mim. E o que nós vemos hoje, meu irmão, minha irmã? Não são famílias que se dizem cristãs amando mais a si mesmo, mais os seus afazeres do que a Cristo. Não é mesmo? Quanto é difícil de contar com as pessoas hoje para fazer uma evangelização, uma visitação, pregar uma palavra. Quanto é difícil. Que luta eu tenho dentro da igreja, e vocês estão nas suas igrejas aí, de não ter pessoas para ajudar na obra, na missão de Cristo. Há muita teoria, há muitas palavras, há muita vanglória, há muitos ternos e gravatas, as pessoas se vangloriando dos seus carros, dos seus cargos eclesiásticos. Isso não é nada perante servir, ser humilde, adorar e testemunhar sobre Jesus Cristo diante dessa sociedade tão corrupta, maligna, que vai ser destruída em nome de Jesus, porque o Senhor nos diz que fará um novo céu e nova terra. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez lhe digo, seja como Daniel e seus amigos. Diga não para essa sociedade moral que quer impor coisas para você. A palavra também nos diz que somos ungidos pelo Espírito de Deus para discernirmos todas as coisas e reter aquilo que é bom. Está lá em Tessalonicenses. Paulo fala isso de uma vida na direção do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor, peça sabedoria ao Espírito de Deus para discernir todas as coisas e reter aquilo que é bom. Porque Daniel e seus 3 amigos, eles tinham discernimento, tinham uma visão espiritual de Deus. E eles sabiam que seria oferecido a eles o alimento, o costume pagão, ímpio, maligno, babilônico, que eles disseram não, e Deus os honrou, e
aqueles ímpios viram que eles verdadeiramente tinha um Deus poderoso na vida deles, passaram por outras tribulações, mas foram vencendo vitória atrás de vitória. Assim será para a sua vida, para a minha vida, para todos nós. Amém? Glória a Deus, que em nome de Jesus você seja uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver aí, meu irmão, minha irmã. Não se dobre ao capricho dessa sociedade ímpia. Amém? Mas honre o nome de Cristo, para que Cristo honre o seu nome também diante dos ímpios. Eles vejam que verdadeiramente você é uma pessoa ungida, uma vida transformada, uma abençoada por Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso e Glorioso, lhe agradecemos pela tua palavra de vida e de poder que ministrasse em nossos corações nessa hora, pelo entendimento que nos desse, Espírito de Deus, para que vivamos o que está escrito em tua palavra e anunciamos para as pessoas que cruzarão nossos caminhos, declarando que sem o Senhor Jesus não há salvação, não há libertação. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida que precisamos. Senhor Jesus, abençoe esse meu irmão e minha irmã que assiste, aqueles que virão assistir, que sobre eles, sobre todos nós, o Senhor derrame muita paz, muita saúde e muita alegria de viver a cada dia te servindo, honrando e glorificando o teu nome. Senhor Jesus, guarda-nos de todo mal, guarda-nos de todo perigo, repreenda todo ímpio que tenta atentar contra a nossa vida, Senhor. Repreenda, nos proteja, porque queremos continuar a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada vitoriosa, Senhor, sabendo que o Senhor vai adiante, Jesus, repreendendo todo o mal, destruindo todas as muralhas de Jericó, para que continuemos caminhando e vencendo para herdarmos a eternidade contigo, Senhor Jesus. Peço-lhe também nessa hora, abençoe esse teu servo, tua serva que esteja doente, ou esses irmãos que tragam alguém em seus pensamentos que estejam doentes, Senhor, cure-os dessas enfermidades, dê a eles condições, dê a eles essa bênção de passar na medicina dos homens, fazer seus exames, ter um atendimento. Oh, querido Deus, em nome de Jesus abençoe, em nome de Jesus cure, em nome de Jesus liberta-os de toda enfermidade, de toda obra maligna que possa estar causando essa enfermidade, possa estar causando essa discórdia na família, Senhor, em nome de Jesus, repreenda toda obra, todo o agir de Satanás, em nome de Jesus, que haja salvação e libertação nessa vida, nessas famílias, Senhor, eu clamo e lhe agradeço pelo teu poder e graça manifestado nessas vidas, na vida de todos nós, em Cristo Jesus, aleluia, e glória a Deus, meu irmão, minha irmã, fique na paz, no amor de Cristo. Muito obrigado por você estar estado comigo, ou conosco, né, junto com os outros irmãos aqui na leitura da palavra do Senhor Jesus, e seja uma testemunha viva onde você está de Cristo Jesus, vale a pena, honre o nome de Cristo, porque Cristo te honrará nesse mundo tão cruel, tão maligno, mas não desista de ganhar uma alma para Jesus. Há muitas pessoas que precisam ouvir a salvação em Cristo Jesus. E como elas vão ouvir a salvação, a palavra de Deus, se não há quem fale? Porque por mais que nós olhemos e vemos aí nas redes sociais, muitos pregadores e tal, falando, e parece que a palavra de Deus está sendo divulgada, mas ela não está sendo divulgada como verdadeiramente é na palavra, nas escrituras. Tenha esse discernimento, meu irmão, minha irmã, e não só em redes sociais, muitas vezes está na igreja que você congrega, peça sabedoria ao Senhor para discernir todas as coisas e ter aquilo que é bom, bênção para a sua vida, na palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus que Cristo lhe dá. Amém? Glória a Deus. Tenha uma boa noite com Deus. Até breve. Paz.